E a mensagem de hoje, nós vamos falar de algo muito perigoso em nossa vida. Nós vamos falar do engano. E nós vamos utilizar o texto lá em Mateus, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 4. Mateus 24, do versículo 1 ao versículo 4. Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou Jesus. Eu lhe garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E Jesus, se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane. Naturalmente que Jesus sabia que muitos enganos iriam surgir. Muitos falsos cristos iriam surgir. Mensageiros falsos iriam surgir. Se vocês lerem esse capítulo maravilhoso, vocês vão ver lá as aflições que atingiram o povo de Deus. Ver lá as perseguições que eles sofreram. E os sinais que tinham para aquele sofrimento. Sinais físicos. Terremotos e muita maldade dos homens. E por que Jesus foi tão enfático nisso? Porque o engano, aquele que não é fincado na palavra de Deus, aquele que não conhece a verdade, qualquer fantasia é uma boa prosa e um bom argumento para prosseguir. E o apóstolo Paulo também, lá em Gálatas 6, versículo 7, ele diz aos Gálatas, aquela igreja: Não vos enganeis, de Deus ninguém se zomba, pois aquilo que o homem semeia, também ceifará. E lá em Éfesos, ele também fala isso. Ninguém vos engane com palavras vãs. Quer dizer, confira, não acredite em mentiras. Lá em 1 Coríntios ele também diz: Ninguém se engane a si mesmo, não se sobrepõe, não esteja acima da palavra de Deus. Afirme-se na verdade. Vemos então que a grande preocupação de Jesus e também dos apóstolos está relacionada ao engano. E a Bíblia nos adverte a respeito do engano. Que o engano é uma das coisas mais perigosas, é o barco mais, vamos chamar de barco furado, né? Que nós podemos embarcar. O engano, ele destrói sonhos. O engano destrói vidas. O engano, ele destrói a dignidade. E o engano, ele nos faz perder a salvação. Veja quanto perigo. Como é perigoso a gente se deixar enganar. Ouvir conversas bonitas, louvores maravilhosos, e não se enquadrar na verdade. Quem gosta de ser enganado aqui? Eu creio, eu particularmente eu não gosto. E quantos não passaram por grande sofrimento por causa do engano? E a igreja, nós precisamos estar alerta a este mal terrível. E Jesus alertou sobre a sua volta, que
sofrimentos, terremotos, guerras, falsos cristos iam aparecer. Mas ele pediu: não vos deixe enganar, não vos deixe ludibriar pelas pessoas em suas voltas. Não se deixe ludibriar por mensagens que encantam a gente no YouTube, ou por palavras maravilhosas que às vezes recebemos na porta da nossa casa, pessoas distorcendo completamente a Bíblia. Se você não souber a verdade, você passa mais um caminheiro no caminho errado. Jesus alertou que muitos iriam ludibriar a nossa fé. A fé seria então aqui a falta de conhecimento. Porque quem tem conhecimento, eu creio que não vai deixar se enganar. E Paulo, olha aqui que contraste maravilhoso. E Paulo elogiou os cristãos de Bereia por não dar total crédito a ele, sem antes conferir na palavra se o que ele falava era verdadeiro. E o apóstolo Pedro, também na sua primeira carta, ele diz para a gente: sede sóbrios, vigie, porque o diabo está em derredor, querendo nos derrubar, querendo nos devorar. Foi assim que ele fez com Eva. Encantada pelo fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva deixou se enganar, caiu como uma pata sem asa, no engano de Satanás. E a Eva, vítima de engano, induziu também Adão no mesmo erro. E cuidado com quem vive no engano, porque quem vive no engano gosta também de companhia. Tanto é que Eva já trouxe um companheiro para o seu lado. Muitos foram alertados sobre o engano e acordaram. Outros foram alertados, mas preferiu seguir no engano. E nós vamos ver esse exemplo aqui no jovem rico, lá na Bíblia. Nós temos ele como exemplo lá em Mateus 19, que eu não vou ler, eu vou relatar a história que todos aqui conhecem. Ele chega até Jesus e faz uma pergunta que agradou Jesus, claro. Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus não faz rodeio, porque Jesus viu nele, naquele jovem, o que estava impedindo a salvação. Jesus diz: ame o Senhor, o seu Deus, venda todos os seus bens, dê aos pobres e segue-me. E aquele jovem, que Jesus se encantou com ele, pensou, mas não aceitou a proposta de Jesus. Ele estava terrivelmente enganado. Aquele jovem não amava Deus. Muitos hoje também pensam que ama Deus, mas se for colocado à prova, vai ser difícil confirmar aquilo que diz. Aquele jovem amava mais a riqueza do que Deus. E eles, ali na presença de Jesus, do Deus ali, em forma humana, ele menosprezou a vida, se abdicou de ser salvo. Quantos hoje também não está como esse jovem, que ouvem a palavra, sabe da palavra, mas para ele seguir a palavra, ele tem que se abdicar de alguma coisa. Mas o jovem não fez isso. E muitos continuam assim. É difícil tirar um convertido que veio de fora, completamente pegado no vício. É muito difícil. Agora tem uma coisa: não se pode andar junto. A vida mundana e a vida em Cristo. Tem que ser tomada uma decisão.
E às vezes ela é dura. Às vezes você vai menosprezar amigos que na verdade, em termos espirituais, não são amigos. Vai ter que não dar ouvido à família, ao pai, à mãe, ao irmão, aos tios, ou sei lá mais quem. Quanto àquele jovem, Jesus não falou para ele que o rico não entrava no reino, que o rico não entraria no reino do céu. Jesus nunca disse isso. Nenhum rico vai entrar no reino do céu. O que Jesus coloca aqui, sim, é a questão da posição em que o rico, e também o pobre, viu, coloca Deus em sua vida. É nisso que está fincado a salvação. Não é um homem rico, a riqueza financeira, que vai afastar o homem de Deus, a não ser que ele não ame a Deus mais do que a riqueza. Temos também, como exemplo de engano, um homem muito rico, que teve a vida inteira para somar bens. E ele quis bater recorde, fez um grande plantio. Eu não quis bater aqui não, tá? Fez um grande plantio. Colheu tanto, que o celeiro que ele tinha não era suficiente para tanta riqueza. Mas se dá um jeito, para a riqueza, nego luta. Fez celeiros enormes. E lotou os celeiros com o que foi colhido e com outros bens que ele tinha. E, atordoado com isso, falava para a sua alma: você agora está em paz. Come, regala, deita, brinca, divirta-se. Temos coisa para muito tempo. Que engano, que idiotice. Que Deus falou que naquela noite a alma dele seria cobrada. E nós não sabemos quando a nossa será cobrada. Ele ajuntou riquezas, mas almas não precisam de riqueza. A alma precisa de salvação. Nós dependemos de riqueza, de bens, claro que dependemos. Se não fôssemos depender de riqueza, Deus não teria colocado bens na terra. Ia só viver olhando para o alto, respirando um ar divino. Deus colocou riqueza e nós devemos ter o devido cuidado, que ela não está acima da palavra e não está acima do amor de Deus. Hoje nós falamos na escola dominical sobre uma parábola das 10 virgens. Dez virgens esperando o seu noivo. Eu vou colocar as 10 noivas esperando o seu noivo. 10, daquelas 10, 5 não eram prudentes, mas outras 5 eram prudentes. E nessa parábola, Jesus está sinalizando para os seus discípulos a sua vinda, o seu retorno à terra, após ele ter subido. E a parábola fala de 10 noivas esperando um noivo, que é Jesus. E ele não tem hora marcada para vir. E pela demora da espera, elas adormeceram. As 5, eu digo que descansaram, apenas deram tempo, mas sem se desviar do Espírito de Deus que estava nela, do Espírito Santo que elas tinham. Mas as outras 5 se enganaram, que não precisava tomar cuidado. Quando o noivo chegar, do jeito que ele chegar, ele me leva do jeito que eu estou. Mas elas não tinham luz, não tinha combustível suficiente na lamparina para ir ao encontro do noivo quando ele chegasse. Elas não sabiam. Mas por que a preocupação?
porque ele poderia chegar à noite no escuro, só vagalume que anda. E eis que meia-noite ouve-se um grito. E alguém grita e fala: eis o noivo, corram ao seu encontro. As 5 primeiras que eram prudentes pegaram as suas candeias acesas. Vamos dizer que essas candeias, ela acionou o Espírito Santo que estava dentro dela, era a luz do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo ninguém encontra Jesus, não há como. E foram ter encontro com o noivo, e eles a recebeu ao local para as bodas. Mas as outras 5, as imprudentes, pegando as suas candeias, percebeu que elas não tinham combustível. Elas não tinham guardado a palavra de Deus para que o Espírito Santo permanecesse vivo dentro delas. Na escuridão ninguém encontra Jesus. E a nossa luz para encontrar Jesus não é lamparina e nem fluorescente, é o Espírito Santo. E a parábola deixa bem claro, se vocês for ler lá, que a vinda de Jesus será repentina. Ele diz em outros locais que será como ladrão. Eu nunca vi ladrão avisar alguém para se armar que ele vai lá roubar alguma coisa. Jesus, ninguém também será avisado da vinda de Jesus. Em silêncio, sem hora marcada. Mas que temos que estar preparados, seja lá para que hora for e para que tempo for. Talvez eu não encontre com Jesus esse encontro de ir para o céu com Ele, aqui nessa terra ainda. Mas com certeza, se daqui eu partir na luz, eu estarei em encontro dele, porque eu vou achá-lo. As 10 parábolas, as 10 noivas ou as 10 virgens, nesta parábola representam a igreja, com salvos e não salvos. Veja o alerta que essa parábola nos dá. Aqui, assim como também dá um alerta muito forte, a do joio e do trigo. Isso quer dizer que na igreja tem joio e na igreja tem trigo. Na igreja tem salvos e tem não salvos. As 5 imprudentes representa os que estão na igreja, mas que não têm a salvação, que ainda não abraçaram a salvação e tem um Espírito Santo apagado dentro de si. Elas são figuras, as 10 noivas, figuras claras da igreja visível como um todo, que parece conter 100% de pessoas que amam a Deus, mas que na verdade não é bem assim. Somente na volta de Cristo é que vamos saber quem são os prudentes, os salvos, e os imprudentes, os não salvos. E não haverá segunda chance, não haverá prorrogação. Não é um jogo, é uma colheita. A parábola diz que somente as noivas prudentes adentraram no aposento com o noivo, mas as outras também chegaram perto. Tanto é que elas gritaram: deixe-nos entrar. Mas Jesus, a resposta de Jesus do noivo foi: eu não as conheço. Porque Jesus só conhece quem está na luz. Elas haviam se enganado. As imprudentes haviam se enganado. Daquilo que tinham recebido, o conhecimento, a palavra, o Espírito Santo. Abandonaram a palavra, que era o azeite, para alumiar o Espírito. Com isso,
também se abdicaram da salvação. Não deram ouvido às advertências que elas tinham recebido através dos ensinamentos que elas ouviram. E nós precisamos também ter esse cuidado. Se nós estamos num faz de conta, ou realmente nós estamos fincados naquilo que nós ouvimos. Se você é capaz de deixar de se reunir com a igreja para celebrar a ceia do Senhor, a partir do pão, por um passeiozinho qualquer, ou por um bate-papo com os amigos, cuidado, torne-se prudente. Torne-se prudente. Você não sabe quando o seu Salvador vai voltar. E quando ele voltar, ele tem as pessoas certas para chamar para eles. É aquelas que estão com o coração e a mente voltado inteiramente para ele. Outro personagem da Bíblia que teve um engano terrível, que até hoje é chacota no mundo cristão. Não o cristão em si, porque o cristão verdadeiro nem dá bola para isso que fazem com o pobre do saco chamado Judas. E é dele que também nós vamos falar, o terrível engano que eles cometeram. Esse Judas Iscariote foi escolhido pessoalmente por Jesus. Não esqueça que você também foi. E Jesus deu a ele um cargo de confiança. Ele era o caixa, mexia com o din-din, sustento do grupo. Mas deixou-se corromper. Pensando no que poderia ganhar, não pensou naquilo que poderia perder. O pecado, ele cega as pessoas. E as pessoas não dão conta do mal que causa aos outros. As pessoas não se dão conta que o pecado é o punhal que aniquilará na volta de Jesus. As pessoas não se dão conta que aquele que corrompe tem a maldade dentro de si. O corrompido não percebe isso. Foi isto que aconteceu com Judas. Quando ele caiu em si da pretensão do sacerdote a respeito da vida de Jesus, já era tarde demais. Hoje aqui nós vimos uma irmã aqui no estudo, falando de alguém que ela tenta evangelizar, mas a pessoa faz-se de surda, de muda e indiferente. Elas estão nesse terrível engano. Mas não se engane, não perca tempo com quem não quer Deus. Tem muitos procurando Deus. Vai atrás daqueles que querem encontrar Deus. Jesus foi bem enfático. Não dê pérolas aos porcos. Eu sei que Judas pecou. E nós não podemos, nem devemos pecar contra Deus, mas pecamos. Não entendo, eu não entendo totalmente Deus. Mas uma coisa eu sei. Jamais poderei traí-lo. E Judas não pensou assim. Talvez Judas não concordava com Jesus em certos aspectos. Talvez ele esperasse de Jesus, ou esperava de Jesus, um líder forte, um guerreiro, para libertar o povo judeu da opressão romana. Nem mesmo todas as maravilhas que Judas presenciou, que viu Jesus fazer. Por exemplo, ele viu o mudo falar, ele viu o cego enxergar, ele viu coxos ser curados, leprosos serem limpos, ele viu multidão ser alimentada até fartar-se com 5 pães
e 2 peixes somente. E outras tantas maravilhas que Judas viu, e outras tantas maravilhas que nós sabemos que Jesus fez. A maior delas, o seu sacrifício. Não impediram, aquelas maravilhas não impediram Judas, que Judas caísse no engano. O pior de tudo, o sacrifício de Jesus não impede que muita gente caia no engano. Porque na verdade falam em Deus, falam na palavra de Deus, falam em amor, mas não amam Deus. É incapaz de trocar o seu lazer por uma cerimônia simples e santa, vamos dizer assim, porque estamos falando do Jesus Cristo, nosso Salvador. Separar apenas 15 minutos para partir o pão e estar em comunhão com a igreja. Atiçado pela ganância, Judas não se importava com os fins, somente com os meios. Que engano no campo espiritual. Jesus tapa os ouvidos para o que devemos ouvir. E o pecado nos cega, o engano nos cega para aquilo que devemos enxergar. Judas foi vítima disso, não só ele. Há muitos no papel de Judas por aí, valorizando o engano. Jesus viu no coração e na mente de Judas o mal que ele faria, entregando ele, Jesus, aos sacerdotes. E Jesus ainda, não se contendo de amor, ele dá um alerta. Na última Páscoa que Jesus celebrou, ele diz o seguinte, lá em João 13, 21. Em verdade vos digo, que dentre vós um me trairá. Imagina vocês o clima que ficou. Claro que naturalmente ia se acusar, como alguns se acusaram. Serei eu, serei ele, será ele. Mas Judas, nem contaminado pelo pecado, enganado pelo pecado, ele nem se apercebeu desse alerta, nem se deu conta que estava ali junto do Filho de Deus, que tudo sabia. A ganância apagou a audição e a visão de Judas. Ele não ouvia e nem via mais Jesus como seu mestre. Quantos hoje também não se dão conta do que Jesus fez e não dão ouvidos para ouvir a voz dele na palavra que ele deixou? As palavras de Jesus foram duras naquela noite, muito duras. Lucas registrou o seguinte, Jesus falando aos seus discípulos: porque o Filho do Homem vai como está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. E Judas ali, fincado em sua decisão, estava surdo para as palavras de Deus. Como muitos hoje. Eu vou dar um exemplo da escola da Bíblia. 4 anos já aqui. Estudo maravilhoso. Mensagem verdadeira. Muita gente se extasia com as mensagens. Mas não deixa do engano. Basta que, sabendo que é verdade, tá bom. Não precisa entrar na verdade. Sabendo que tem uma luz lá na rodoviária, ele está aqui na escuridão, ele pode ir lá olhando para aquela luz. Tenta andar no escuro, com uma luz lá na sua frente. Se não andar 5 metros, você vai cair. A luz de Cristo não tem que estar lá. Ela tem que estar aqui. Mas Jesus diz: ai daquele por quem será traído. Mas tão tenebrosas quanto as palavras de Jesus que ele disse naquela noite aos seus discípulos, são as palavras que ele diz pouco antes dele subir ao céu. E a igreja está cansada. Os mensageiros, os professores já estão
não digo cansado, mas extasiado de tanto alertar. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Em resumo, é o mesmo destino de Judas. É o mesmo destino. E Satanás sabe disso. Ele sabe que ele pode enganar. E ele continua seu trabalho a espalhar o engano. O seu prazer é devorar a obra-prima de Deus, que é você. E veja só a maldade de Satanás. Na sua sanha maligna, ele permitiu que Judas tomasse consciência do seu erro, para que ele entrasse em desespero e fosse cometer a fatalidade que nós conhecemos. Mas Judas ainda cometeu um outro erro mais grave. O seu último erro, o seu último não foi entregar Jesus, foi que quando ele caiu em si, ele desse uma rasteira no diabo e fosse correr para Jesus. Com certeza, Jesus o perdoaria. Não precisava nem falar com ele, bastava um olhar, se vendo no coração de Judas realmente um homem arrependido. Mas Judas foi ao sacerdote. E nós já sabemos pela Bíblia qual foi o destino de Judas, ao procurar religiosos, ao invés de procurar Jesus. Tem 3 coisas que nos levam ao engano. Deve ter mais, mas vou citar 3 coisas. Pensar que aquilo que a Bíblia diz não vai acontecer. Quantos que não pensam isso? Ah não, isso é coisa ilusória. Homem que escreveu. Está certo, o homem foi utilizado realmente para escrever. Mas são palavras de Deus, palavra do Espírito Santo. Outra coisa que nos leva ao engano, achar que podemos fazer o que queremos, que ninguém ficará sabendo. É no escuro, é num quarto, é na sala, seja onde for, que ninguém ficará sabendo. Que engano terrível. Quando você comete um erro, no mínimo 5 pessoas ficam sabendo de imediato, e a gente não se dá conta disso. Primeira pessoa que fica sabendo do seu erro, a Trindade, pessoa de Deus, o Espírito Santo, Jesus. E eu, no caso, eu tenha cometido esse erro, eu fico sabendo, eu sei o que eu estou fazendo. Não há inocente neste mundo. E o outro, aonde está erro, realmente tem um cara especialista nisso, para ficar ali, Satanás. No seu erro, de imediato, Deus está sabendo, Jesus está sabendo, o Espírito está sabendo, Satanás está sabendo. Então nós temos que tomar o devido cuidado. O salmista diz lá, Salmo 139, Senhor, onde posso me esconder do seu Espírito? Se onde eu estou, lá estás. Está no erro e no acerto também. Outra coisa, a terceira coisa que nos leva ao engano, achar que não vai haver consequências. O livro para você não foi aberto ainda. Mas você vai saber, nós vamos saber o que contém no nosso livro, na nossa história, lá no céu. Se Jesus falar, vem para a minha direita aqui. Mas eu vou falar de uma outra coisa, que pelo tempo moderno de hoje, já não se fala mais, porque é um careta. Leia lá em Hebreus. Leia lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 4.
Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Esta é para você, meu jovem apressadinho. Essa é para você, marido, que está enquadrado no que esse versículo diz. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Jovem, você que está namorando, você que está propenso a casar, eu falo jovem, meninos e meninas, moças e rapazes. Vocês leram bem o que está escrito aqui? Não passe o carro diante dos bois. Receba a sua mulher, a sua noiva por mulher, após recebê-la em matrimônio. Porque você não vai saber quando, mas essa antecipação das coisas que Deus determina trará problemas, acarretará problemas futuramente. Podem não ser problemas grandes, mas não ficará impune. Não entre num matrimônio impuro. Preserve-se. No mundo de hoje, falar um negócio desse, fala, o Barroso está realmente fora de sintonia. Deus diz assim. Os costumes mudaram, mas Deus não mudou um tio no que Ele disse. Vocês têm o livre-arbítrio. Ou faça o que Deus quer que você faça, ou faça o que você acha que vai fazer. E aguarde as consequências. Com certeza, aquele que entrar puro no seu matrimônio, não é entrar puro no matrimônio, é permanecer puro no matrimônio. Porque dali, caso não permaneça, já é um adúltero. Pecado de perder a salvação e destruir um sonho. Esse engano destrói sonhos. Eu creio que os jovens, embora hoje em dia tem pais que levam filhas para dormir na casa do noivo, ou traz o noivo para dormir com as filhas. Eu creio que essas pessoas, o pecado não é só de quem comete, é de quem instiga também o pecado. Eu creio que essas pessoas terão surpresas no dia em que for chamado. Poderá não estar à direita de Cristo, ou dou graças a Deus se pagarem os seus erros aqui. Minha gente, é a mensagem que eu tinha para hoje. Amém?